Olá, Pai do Senhor Jesus, boa noite. Hoje nós temos mais uma aula, né? A aula de hoje a gente vai falar acerca da Trindade, na página 35 da apostila. E o estudo de hoje vem nos trazer pra gente, né? Falar um pouquinho acerca da Santa Trindade. O que é a Santa Trindade? A Santa Trindade nada mais é do que Pai, Filho e Espírito Santo. Agindo em tempos diferentes, de modo diferente, mas não deixa de ser o mesmo Deus. Amém? Eu vou estar lendo agora a primeira parte, eu vou estar explicando, bom? E espero que todos consigam entender nesse dia de hoje. O estudo da natureza de Deus por si só desafia a nossa inteira compreensão. Entretanto, a doutrina da Trindade é a maior revelação que Deus, o Todo-Poderoso, trouxe à compreensão humana. Não podemos rejeitar de imediato tal investigação, só porque a palavra Trindade não se encontra nas Escrituras. Cabe ao pesquisador averiguar os fatos para chegar a uma sentença. Portanto, partiremos do princípio de que a doutrina da Trindade é uma verdade até que se prove ao contrário. Os pensadores cristãos têm usado o termo Trindade para designar a coexistência de três pessoas distintas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, consiste na natureza divina. Foi empregada pela primeira vez por Tertuliano de Cartago, na África, já no final do século II d.C., sob a denominação de Trinitas. Os grandes volumes comentados das Escrituras, excluída da leitura herética, da qual teremos a oportunidade de manusear, que examinaram a doutrina da Trindade, concluíram que essa doutrina está em conformidade com as Escrituras, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem a unidade divina pela inseparável igualdade de uma única mesma substância. Ou seja, a gente vê nessa primeira parte que é algo interessante, porque nós, quando nos formamos cristãos, nós temos a ideologia de muitas das vezes ouvimos as pessoas dizer em questão de outros deuses. E no dia de hoje a gente vê, eu pelo menos na posição de fé de cristão, por muitas das vezes eu me interroguei e perguntei, por que três deuses? Por que três pessoas diferentes? E no dia de hoje eu consigo entender, mediante dentro da palavra. Antigo Testamento até Malaquias, de Gênesis a Malaquias, a gente vê a operação de Deus. A gente não vê Jesus nem o Espírito Santo trabalhar. A gente vê Deus trabalhando por intermédio dos profetas, por intermédio dos seus anjos e por intermédio, principalmente do anjo do Senhor, onde fala que é o próprio Deus que descia ali, entendendo a minha pessoa, para poder falar com o povo. E a gente também vê de Mateus até o livro de Atos, a gente não vê ali o Espírito Santo agindo, a não ser o modo, o texto que vai dizer pra gente aonde Jesus é batizado. E ali a gente vê aonde diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jesus, né? Desce, repousa sobre ele. Mas de Atos para frente, até Apocalipse, a gente vê já a operação do Espírito Santo. Então a gente vê que Jesus, quando ele deixa uma promessa dizendo que iria vir um Consolador, ele traz para nós, no dia de hoje, ali, a certeza de que teria uma terceira pessoa. Pai, Deus, Filho, Jesus e o Espírito Santo. Os três agindo em três épocas diferentes, de três modos diferentes, em três tempos diferentes. Deus veio para poder dar criação à terra, Jesus veio para trazer a redenção dos pecadores, e o Espírito Santo veio para poder interrogar, para poder advogar, para poder cuidar e para poder trabalhar dentro da gente. Porque a própria palavra diz que a gente somos templo e morada do Espírito Santo. Ah, pastor, mas espera aí, o Espírito Santo e Jesus e Deus não são a mesma pessoa? Por que vêm de formas diferentes? São a mesma pessoa. Porém, a coube a Deus, não a mim, a vir ali, né?
de forma diferente em tempos diferentes. Porque se a gente for olhar, são 3 tempos diferentes. Deus ele faz a criação do homem, ele dá o ensinamento ao homem, ele dá a oportunidade ao homem, e vendo que o homem era falho, não tinha ninguém para poder trazer a salvação, porque o sacrifício humano, o sacrifício de animais já não trazia mais a paz e a salvação para aquele povo. E nós vemos que quando Jesus ele vem à Terra, ele vem em forma humana, aos 30 anos de idade, ele inicia seu ministério. Jesus ele tem 3 anos e meio aproximadamente de ministério. E esses 3 anos e meio foi para trazer a redenção sobre a terra. Para trazer para a gente a oportunidade de se arrepender. No Antigo Testamento a gente trabalhava na lei. Era quando Deus trabalhava da maneira dele. No Novo Testamento a gente vê, já ali de Mateus até João, a gente vê o Novo Testamento, né? Ou até, se a gente for colocar, até o início do livro de Atos, a gente vê Jesus Cristo trabalhando de que forma? Trabalhando em cura, libertação, restauração, mas pregando a graça. E todos nós sabemos que a graça é algo que a gente não merece. É um favor inesperado, ou um favor imerecido. E a gente vê que essa graça que ele nos traz, na época que ele trabalha como o resgatador de almas, vamos colocar assim, é o período que ele trabalha. Na minha, na tua, na vida dos profetas, na vida dos antigos, que estavam ali. E até o dia de hoje, a gente vê mais o Espírito Santo trabalhar. Hoje, a gente vê Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando junto. A gente erra muito quando a gente atribui tudo o que a gente faz somente a Deus. Porque Deus ele está como um juiz. Jesus, ele vem, advoga a nossa causa. E o Espírito Santo é aquele que leva a nossa causa ali até Jesus. E a gente muitas das vezes falhamos em alguns pontos. Em atribuir tudo somente a um só. Sendo que os 3 estão em um. Pastor, mas é errado eu fazer minha oração para Deus? Não. Mas o correto mesmo seria a gente pedir a Jesus para advogar nossa causa diante de Deus. É por isso que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Essa primeira etapa aqui, a gente vai entender. E até que se prove que não existe Pai, Filho e Espírito Santo, a gente continua acreditando no que a Bíblia diz. Amém? Somos cristão e cristão que se preza, ele vai pela palavra. Vamos nesse momento agora, vamos estar lendo na parte de baixo, a unidade composta de Deus. A palavra Trindade não é das melhores para expressar a revelação progressiva de Deus, que Deus fez de si mesmo, mas as Escrituras. Portanto, como bem expressou o professor Stanley Rosenthal, a palavra Trindade foi cunhada a fim de referir-se à pluralidade que há em Deus, ao mesmo tempo em que a matéria e o pensamento da unidade divina. Foi uma escolha bem intencionada, mas infeliz. A partir desse momento, utilizamos a expressão triunidade de Deus, ou seja, que Deus é um só em seu ser, da substância, eternamente substante em 3 pessoas distintas, reveladas como Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos acham que a doutrina da triunidade de Deus somente é ensinada no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Inúmeras passagens na lei e dos profetas convergem a fim de provar-nos a irrefutável evidência da pluralidade dentre as unidades de Deus. Então nós vemos aqui também, que no Antigo Testamento também tem, não vou procurar ou trazer, porque eu criei esse curso, na verdade para poder a gente estudar, né? E muitas das vezes a gente pega muito mastigado as coisas, e a gente fica com preguiça de estudar, e é onde a gente não aprende. Então eu queria que vocês procurassem, dessem uma olhadinha, procurassem no Antigo Testamento, a gente tem uns questionamentos. Nós vamos ver um pouquinho mais abaixo aqui que a gente tem as evidências no Antigo Testamento.
eu vou estar só fazendo leitura. O Antigo Testamento traz uma revelação progressiva da Trindade de Deus. Não sabemos o motivo pelo qual o Criador não se manifestou explicitamente ao seu povo. Entretanto, desde o primeiro momento, em que ele se torna manifesto, principalmente por seu nome, Elohim. A triunidade já começa a desabrochar. No livro de Gênesis, em sua primeira manifestação no mundo dos mortais, ele se apresenta com o nome Elohim, no plural. No princípio criou Deus, ou Elohim, os céus e terra. Aqui o verbo apresenta-se no singular, criou, e o sujeito no plural, que seria Deus, né? E sendo que o nome Elohim no original é plural, insinuando assim a unidade composta de Deus. Ou seja, Deus aqui nesse texto, ele já está mostrando pra gente pela moda, pela a linguagem hebraica, né? Vamos dizer assim. E quando se é escrito Elohim, quer dizendo o quê? Ele está se colocando como um Deus no plural. Ou seja, é um dos indícios que seria Pai, Filho e Espírito Santo na criação. Se a gente for pegar o livro de João, lá, a Bíblia vai dizer pra gente que João ele vai expressar pra gente que no início Jesus era o verbo, né? E o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus ele já estava no princípio. Jesus ele vai trazer também um dos seus textos, onde ele vai fazer um relato falando que ele viu Satanás cair do céu, né? Ele viu ele cair como um relâmpago. Então Jesus já estava no início. Então nós vemos que desde o início está Pai, Filho e Espírito Santo junto. Porém cada um agiu no seu tempo. É igual uma família. Vamos supor, pai, filho e neto. 3 gerações, vamos dar um exemplo. 3 gerações de agricultor. O pai trabalha de uma maneira, ele vai irar a terra, ele vai trabalhar, ele vai pegar o maior sofrimento. O filho quando vem, ele já pega mais fácil, mas porém ele tem que trabalhar a terra. E o neto quando pega aquela terra, ou seja, ele já vai só trabalhar com a herança a qual ele recebeu. Se ele trabalhar com a cabeça, ele não precisa trabalhar na terra para poder ali. É igual eu estou colocando. Deus ele veio, trabalhou no Antigo Testamento, de Mateus até João. Nós vemos Jesus agindo até o início de Atos. Depois a gente só vai ver praticamente Jesus se manifestando lá em Apocalipse, quando ele vai trazer a revelação da carta a João, né? Então a gente vê aqui, a gente tem alguns exemplos que transmite para nós. Gênesis 1, 26, Jó 33, 4, Salmo 104, 30, Provérbios 8, 22, 30 e Gênesis 1 e 2, tá? Gênesis 3, 22. Também a gente tem alguns outros temas. Eu queria trazer rapidamente para a aula não ficar muito comprida. Provável que as próximas aulas sejam um pouquinho melhor do que a de hoje. Mas nós vemos aí então. Aí nós vamos ver as evidências agora na página 36. Aí para quem está com a apostila é só virar, né? As evidências no Novo Testamento. Vamos estar lendo aqui. E como a vinda do Filho de Deus à Terra, seria de esperar que esse grande evento fosse acompanhado do ensino mais explícito a respeito da natureza trinitariana de Deus. E foi que o fato aconteceu. E no Novo Testamento que ocorre a revelação mais completa da unidade composta de Deus. As pessoas da triunidade divina surgem separadas, dissipando toda e qualquer dúvida da existência. A triunidade, que era ensinada por explicações no Antigo Testamento, se torna explícita no Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam-se distintamente do Novo Testamento, como Deus universalmente reconhecido entre os fiéis. No Novo Testamento podemos simplesmente relacionar diversas passagens onde as 3 pessoas da triunidade
divina aparecem juntas. Bom, aqui esse texto vai trazer para a gente, né, essa parte do estudo, as evidências no Novo Testamento, que vai mostrar um pouquinho ali para a gente como eles se manifestaram de uma forma mais explícita, entendeu? Uma forma mais fácil de você identificar que existiu Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus, a gente vê mesmo aqui, até na própria apostila está falando, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Deus Pai fala do céu, ouvindo a sua voz. Deus Filho é batizado, e o Deus Espírito Santo desce do céu para pousar sobre Jesus. Ou seja, o Espírito Santo nesse ato entra como se fosse um revestimento, como se fosse aquele que ia dar a força necessária para Jesus dar continuidade no que Deus fez. E assim é nas nossas vidas. É por isso que então nós vemos aqui que Jesus, quando ele é batizado, é uma clara evidência de que o Espírito Santo já habitava, né, junto com o Pai, Filho e Espírito Santo, como diz, né? E Jesus, ele, quando é batizado, ele recebe do céu ali um reforço à terra, porque querendo ou não, a chamada de Jesus era algo terrível, algo grande que seria se acontecer. No dia de hoje a gente pede a Deus a força. Tanto é que a Bíblia diz que a gente somos templo e morada do Espírito Santo. Por que a Bíblia fala isso? Porque o Espírito Santo ele veio para poder fortalecer nossas vidas. Veio para nos dar o apoio que a gente precisa. Nos momentos difíceis é Ele que nos sustenta, nos momentos mais terríveis da nossa vida é Ele que nos aconselha. Quando o inimigo vem colocar na nossa mente, você não vai conseguir, você não vence, Ele vem e fortalece-nos ali para nós não parar no meio da caminhada. Quando aqueles momentos difíceis vem que a gente quer parar, a gente não para. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador, ou seja, ele é aquele que veio para poder ajudar a geração eleita e escolhida por Deus para poder se permanecer em terra. É por isso que Deus, Jesus e o Espírito Santo são importantes da mesma forma. A importância de os três é a mesma, porque é o mesmo Deus trabalhando e agindo de forma diferente. Por que Deus ele agiu, divide-se em três para poder trabalhar? Irmãos, eu acredito comigo assim. O amor de Deus é algo tão grande para não perder a salvação dessa geração. Deus ele enviou o Espírito Santo para poder dar, porque Deus ele veio no Antigo Testamento. A gente vê a queda do homem, a gente vê que o homem não obedece, fica um tempo. O livro de Juízes mesmo é claro nisso, porque Deus levantava juiz, o povo se consertava, caía, levantava, caía, levantou os profetas, e assim foi. Novo Testamento, Deus levanta Jesus Cristo como seu Salvador. Os próprios da igreja antiga, os próprios que estavam ali pregando o Deus que Moisés tinha ensinado a seguir, né? É os mesmos que se levanta contra ali Jesus. E Deus ele age de uma maneira tão terrível, tão com o amor dele tão forte, porque quando Jesus ele vem trazer salvação, o povo rejeita. Ele, assim, na minha forma humana de pensar, a minha pessoa, eu acho que eu não teria a capacidade de fazer como Deus fez. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que ele deu o seu Filho como sacrifício vivo para nós. Lá em João 3,16 é bem conhecido. Ah, pastor, mas o texto está dizendo que Deus amou o mundo. Não, Deus não ama o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. Então ali naquele parte, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo o quê? Deus amou a humanidade, ou seja, a raça humana que foi criada por ele, de uma tal maneira que deu o teu filho como sacrifício. Deus nunca aceitou o sacrifício humano, mas o de Jesus Cristo foi colocado como um sacrifício para a redenção dos nossos pecados. E o Espírito Santo, no novo, depois de Jesus ser rejeitado, ele vem para poder trazer para nós. Tanto é que é a última etapa, a última oportunidade do ser humano.
E nós, tanto é que a gente estamos vivendo o tempo do Apocalipse. E a gente tem aqui exemplos, né, como eu falei, no batismo de Jesus. A gente vai ver Mateus 3, 16 e 17. Mais abaixo a gente vai ver Mateus 28, 18 e 19. Onde a gente vai estar lendo, eu vou estar lendo aqui. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é o próprio Jesus falando. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, Mateus 28, 19 e 20, ele vai apresentar pra gente o próprio Jesus dizendo que o Pai, Filho e Espírito Santo estão junto. Então não tem como a gente contestar, dizer assim, não existe, não existe. E eu creio na Bíblia. Eu, independente do que o teólogo diz, independente do que o cientista diz, independente de quem vai dizer, eu vou sempre crer na Bíblia. Pastor, mas se chegar lá no final não existe nada disso, eu pelo menos eu tentei. Acreditei naquilo que eu levei até o final. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse aí, que persevera até o fim, ele vai entrar no reino de glória. Porque eu estou acreditando em algo que foi me apresentado, e eu tenho uma verdade, eu tenho dentro de mim a certeza e a convicção da existência de Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta com os dons das nossas vidas. Jesus, ele advoga a nossa causa todos os dias. E o Pai, ele nos dá a oportunidade de respirar o ar que a gente tem, de ter o fôlego de vida. Então não tem como não dizer. E tudo que a gente olha em terra, tudo em volta da gente, se você prestar atenção, tudo a gente vê a mão de Deus. E nós vemos a criação desde o Gênesis, né? E até o dia de hoje, a gente vê Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando. Tá bom? Eu vou estar lendo a questão mais uns exemplo abaixo. Na benção apostólica. O que é a benção apostólica? Geralmente, quem mais usava a benção apostólica era Paulo, né? Que quando no final dos seus textos ele vai dizer que a graça de Jesus Cristo esteja convosco, se a graça de Deus esteja convosco, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos, amém. E assim se encerrava a maioria dos textos de Paulo. Hoje a gente tem nos términos de culto a benção apostólica que a igreja pentecostais, né, adotaram para si. E aí a gente encerra o culto geralmente transmitindo que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas até a vinda de Cristo. Ou seja, a gente estava dizendo que essas bênçãos apostólicas, elas vêm dos apóstolos. Elas vêm dos apóstolos. Porque são ensinamentos que Jesus deixou para os apóstolos e ele passou para a gente. Paulo, principalmente, é das mentes brilhantes que a gente vê na Bíblia. Pedro, que deixa nas suas cartas, né, falando. E a gente vê ali. E a gente vai ver alguns exemplos lá. Eu não vou delongar mais, né, que a gente já está no finalzinho aqui. Em questão da bênção apostólica, a gente vou deixar de exemplo. 2 Coríntios 13, a gente vai ver. A gente vai ver ali também 1 Coríntios 12, 4, 6. Também questão Efésios 4, 6. E ali a gente vai ver nos finais dos textos, principalmente nas cartas ou nas epístolas, né, como a gente conhece, porque nós temos as cartas e as epístolas que são faladas na teologia. As cartas geralmente é a mesma coisa que a epístola. Por quê? Mas só que geralmente quem estuda um pouquinho de teologia gosta de falar as epístolas de Paulo ou algumas traduções da Bíblia vai vir com a epístola. A epístola e a cartas de Pedro, de Paulo, de Tiago é a mesma coisa que falar a epístola. Tá bom? Geralmente é mais algo teológico que quando fala que é epístola. Mas não tem diferença. Eu vou estar lendo as perguntas aqui, tá? E eu gostaria que todos respondessem. Nós estamos chegando no final da apostila, né? No final da apostila a gente tem uma avaliação. Essa avaliação vai ser respondida. A caneta vai ser copiada as perguntas, respondida a caneta e vai ser enviada para mim, mandada para mim aí no término para poder receber a outra apostila. Pastor, mas quem não mandar as perguntas não vai receber a outra apostila. Vai ter que esperar, vou esperar terminar, porque aí eu vou entender que você não terminou ali o estudo. Esse material que vai vir vai ficar o resto da vida com vocês. Vai do cuidado de cada um. Posso estudar direto, né? Essa é a primeira etapa, mas a gente tem vários temas ali que a gente vai abordar
muito interessantes, principalmente de Gênesis e Apocalipse. A gente vai aprender cada livro, falar um pouquinho, vai trazer algumas relações em cima, aprendizados muito grandes. Nós vamos aprender a teologia sistemática, né? Em cima, vamos aprender a exegese, vamos aplicar ali o que é a hermenêutica, a homilética, vamos aprender o que é a rabarteologia, vamos aprender um pouquinho ali cada ponto que a teologia traz pra gente, mas tudo de algo que a gente consiga entender, aprender e a gente consiga aplicar nas nossas vidas. Por que estudar a teologia? É muito bom a gente estudar a Bíblia e a teologia para quê? Para que a gente não venha ser enganado por lobos disfarçados de ovelha, né? Tá assim hoje, ó, nos altares. Então vou estar lendo a primeira pergunta aqui. Espero que você responda aí. Qual é a maior revelação que Deus trouxe à compreensão humana? Qual é a maior revelação que Deus trouxe à compreensão humana? Ou seja, qual é a maior revelação que Deus trouxe pra gente? Pra gente, pro nosso entendimento. Qual foi? O que disse o professor Stanley Rosenay, né? Sobre a Trindade. Eu não sei falar muito bem o nome desses estudiosos, né? Mas tá aí. Onde ocorre a revelação mais completa da unidade composta de Deus? Aí vamos, na 4 vai dizer assim, ó, cite 3 personagens no Novo Testamento, onde as 3 pessoas trindade e triunidade. A trindade é uma palavra. É a mesma coisa de triunidade, só porém escrita de modo diferente. A trindade já está mostrando os 3 juntos. A triunidade está dizendo assim, ó, é um com o outro e o outro. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 se formam a trindade. Tá bom? É só teológico mesmo isso. Definem, aparecem juntas. Ou seja, cite 3 personagens no Novo Testamento, onde as 3 pessoas da triunidade divina aparecem juntos. Ou seja, você vai... 3 passagens, perdão. Eu li personagem, mas é passagem. Estou sem óculos. E ali 3 passagens do Novo Testamento, né? Aí você vai citar essas 3 passagens. E ali por hoje a gente encerra essa parte. Eu vou colocar o vídeo aí no grupo, né? Ele vai ficar à disposição. Qualquer coisa pode mandar no particular ou pode perguntar no grupo que a gente está respondendo. Assim que eu tiver um tempinho eu vou estar respondendo a cada um que precisar. Tá bom? Vou preparar as próximas aulas desde a primeira, tá? Desde a primeira aula. Provavelmente que vai ter em torno de 20 a 30 minutos cada aula. E eu vou colocar desde o começo, desde o início, fazendo a apresentação do curso. Eu vou apresentar as apostilas tudinho, porque eu vou passar adiante esse curso também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E que todos venham a desenvolver e aprender. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bom resultado daqui adiante. Bom, Deus abençoe a todos.